informação em relação ao nosso país, dos diversos pontos do país. Tal como todos os dias, o Ecos e Factos já está aqui para lhe fazer companhia e trazer informação consolidada em relação àquilo que só ouviu falar, aquilo que anda na boca do povo. Por isso, chamem. É hora de congregar a família. Deixem todo mundo aí na sala para ouvir e ver o programa mais social da televisão pública de Angola. Hoje vamos falar de vários aspectos, vários temas. Vamos falar especialmente de um aspecto que começa a nos preocupar: a falta de pescado nos mares. Não há peixe. E isso chega à nossa mesa. Ou melhor, não chega à nossa mesa. As pessoas nos mercados estão a reclamar. Vamos contar a história do mercado de Cacoaco, mas também vamos à província do Namibe, onde a Direção de Pescas e a Fiscalização descobriram que anda aí gente que insiste em praticar pesca por candeio. Uma pesca muito perniciosa. Estão a fazer um forte investimento na compra de lâmpadas. Há até quem diga que são lâmpadas que chegam a custar 1 milhão de kwanzas. Há gente a investir forte para pescar da forma mais errada. E tudo será dito aqui hoje. O programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Hoje, o Ecos e Factos começa pelo gráfico. Aqui uma gentileza do nosso professor Júlio Quental. Professor, muito bem-vindo para mais esta edição e hoje abrirmos aqui de forma diferente. Sim, Safeca. Portanto, o Ecos e Factos está sempre a inovar na perspectiva de agradar e servir fundamentalmente e informar com verdade os nossos caríssimos telespectadores, que são, no fundo, a razão da nossa existência. Exatamente. E hoje começamos, portanto, com uma aula pedagógica em razão de um cenário que tem sido recorrente na Fidel de Castro. Professor, então, o que é que temos aqui neste gráfico? Ora, portanto, nós temos notado que na Fidel de Castro, os condutores de automóveis pesados têm conduzido preferencialmente pelo lado esquerdo, certo? Será que há alguma norma legal que proíba este ato? Em princípio, não literalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Código de Estrada, no seu artigo 74, estabelece que nas autoestradas ou vias equiparadas a estas, em que existam 2 ou mais vias de trânsito, os condutores de pesados devem ocupar as 2 vias de trânsito mais à esquerda. Só que a Fidel de Castro não é autoestrada e muito menos via equiparada. Mas se notarmos, em razão dos automóveis pesados ocuparem de forma deliberada o lado esquerdo, criando embaraços ao trânsito, muitos deles em mau estado técnico e que avariam do lado esquerdo da faixa de rodagem, criando embaraços à circulação, trouxemos aqui uma sugestão para as autoridades para evitar ou para mitigar esse tipo de situações constrangedoras no trânsito. O que isso quer dizer? Ora, aqui simulamos aqui a via expressa. Embora ela só tenha 2 vias de trânsito, colocamos vias ou faixa de rodagem com 3 vias de trânsito. 1, 2, 3 vias e 1, 2, 3. O que é que nós fizemos aqui? Trouxemos automóveis pesados lá em cima a conduzir do lado mais à direita da faixa de rodagem, e porque são veículos de marcha lenta, e deixam as 2 vias mais à esquerda para os automóveis ligeiros que são de marcha mais rápida. E estes condutores, no caso, os pesados, podem ser ultrapassados facilmente pelos ligeiros, não havendo embaraços para a circulação. Já na via mais cá abaixo, trouxemos aqui a perspectiva de um automóvel pesado, certo? Que ocupou de forma deliberada o lado esquerdo, avariou-se, embora tenha usado o triângulo de percepção de perigo, todavia, como a via de trânsito mais à esquerda é uma via mais rápida, certo? Vai fazer com que os condutores da via esquerda, que vêm a alta velocidade, ao aperceberem-se deste sinal, façam uma mudança de via de trânsito da esquerda para a direita. E temos aqui um ponto de confluência, porque o vermelho está na via mais ao centro, o veículo branco, ao movimentar-se para a direita, terá aqui uma zona de interseção de circulação, o que obviamente vai criar embaraço ao trânsito, certo? Certo. Mas se ele circulasse
preferencialmente para a direita, certo? A imobilização far-se-ia do lado direito e poderia ser ultrapassado pela esquerda, normalmente não havendo o quê? Conflitos de trânsito. Qual é a nossa sugestão? Ora, embora a Fidel de Castro não se enquadre naquelas vias tipificadas nos termos do artigo 74 do Código de Estrada, mas há aqui uma possibilidade, a norma admite uma possibilidade de as autoridades locais, as entidades locais, por via dos sinais gráficos verticais, aplicar aquilo que prevê o artigo 74 do Código de Estrada, fazendo recurso a esses sinais, que são sinais de afetação das vias de trânsito, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que por força do sinal e porque nos termos do artigo 7º do Código de Estrada as prescrições resultantes dos sinais prevalecem sobre as regras de trânsito, este sinal diz o quê? Diz que na via de trânsito mais à direita, o trânsito, ou melhor, a velocidade não deve ultrapassar os 60 km por hora. Na via do centro, a velocidade não deve ultrapassar os 80. E na via mais à esquerda, o trânsito é proibido para automóveis pesados. Então, por força da sinalização, certo? A via de trânsito mais à esquerda seria vedada ou vetada a circulação de automóveis pesados por força da circulação, já que há esta omissão legal em relação às vias que não sejam autoestradas ou vias equiparadas. Portanto, fica aqui a nossa sugestão das autoridades locais usarem sinais gráficos verticais para então obrigar os condutores de automóveis pesados a ocupar a via de trânsito mais à direita, evitando os constrangimentos que temos notado nos últimos 2 anos na via expressa, criando embaraços significativos ao trânsito. É a falta de sinalização naquele lugar que lhes permite andar de um e de outro lado. Corretíssimo, Safeca. É esta ausência de sinais. Porque as autoridades, sempre que se apercebam que há uma situação constrangedora, que conflitua no trânsito, devem o quê? Encontrar soluções. E aqui o Código de Estrada permite isto. O Código diz, lá, esta via não é autoestrada nem via equiparada. Não se enquadra nos termos do artigo 74. Todavia, fazendo recurso aos sinais gráficos verticais, poderemos levar informações que limitem, condicionem ou proíbam a circulação de determinada categoria de veículos para determinadas vias de trânsito. É isso que a norma estabelece. É isso que a doutrina rodoviária estabelece. Portanto, aqui nós temos notado que as autoridades não têm sido eficazes na utilização das prerrogativas que a lei concede no uso de determinados sinais gráficos verticais. Está aí. Aqui no jornalismo chamamos a isso de furo. Está aí um furo que deve ser utilizado. Está aqui uma norma que pode ser utilizada em benefício de todos e principalmente para que se evitem situações menos boas lá na estrada. O Ecos e Factos está a preparar-se para lhe oferecer um trabalho mais à altura. Nós poderemos contar consigo a partir da próxima semana por mensagens. Por via de mensagens, poderá deixar dúvidas, quer do trânsito e de outras situações aí da tua comunidade. No WhatsApp, poderá dizer também como é que está a correr o programa. Qual é a opinião que tem de determinado facto que comentamos aqui. Pode participar. A partir daí de casa, pode fazer conosco este programa, líder da audiência na televisão pública de Angola. O número será o 936 45 57 14. Repito, 936 45 57 14. Por via deste número, poderá, a partir da próxima semana, começar a enviar mensagens. Quando for um facto social, poderá dizer concordo, estou plenamente de acordo, ou não, atitude errada. Queremos contar contigo para fazer este programa mais dinâmico, mais social, à altura de ti, caro telespectador. Professores, temos também hoje a rubrica Como Então Você, também que será também comentada pelo professor. Vamos à rubrica. Professor, hoje temos aqui essa situação muito comum entre nós. Isto é caricato, como diz o outro, é risível. Porque não se percebe, ou melhor, se perceber essa feca e se frisar um bocado a imagem, vamos perceber aqui o seguinte:
o condutor deste triciclo, porque é um veículo de três Regi, rodas, frisa a imagem, por favor. correto, se perceber, estabelece o código de estrada que todo veículo a motor em circulação o condutor deve dispor de condições de poder ter ou exercer a visão cromática, estereoscópica e periférica. A periférica é analisada pelos espelhos retrovisores. Se perceber, não há aqui espelhos retrovisores e ele não tem uma visão, certo? Quer do trânsito à sua retaguarda e quer do trânsito à direita e à esquerda, já que os veículos dispõem de retrovisores à direita e à esquerda e depois certo. o interior. Portanto, ele não tem essa percepção. Quer dizer que ele, se tiver que mudar de via de trânsito, terá dificuldades e há o risco de colisão, em razão da ausência dos espelhos retrovisores. Outro sim, temos uma situação em que a carga excede em altura, certo, as dimensões do veículo, agravando ainda mais este risco. E depois percebe-se que há o risco dessa carga te tombar. Portanto, este veículo foi concebido para o transporte de carga? Sim. Mas nesses termos, não. Aí está, é a forma como a carga está a ser transportada e a forma como ela é disposta no veículo. E o Código de Estrada estabelece parâmetros para o transporte, quer de passageiros, quer de carga. E aqui há, portanto, uma situação anómala. Outro sim, também viola uma norma prevista nos termos do artigo 115. O artigo 115 do Código de Estrada estabelece que todo veículo a motor em circulação deve sujeitar-se à matrícula. E ali não temos uma matrícula retaguarda, quer dizer que este veículo nem matrícula tem. Quer dizer, há aqui um cúmulo de ilícitos rodoviários, certo? E aqui, ele só faz isto, não faz lá numa lueca, lá no cantinho, não. Faz mesmo numa via urbana, em que está aos olhos de todos, porque ele tem consciência de que não lhe vai acontecer nada. Porque se ele tiver consciência de que, neste ponto, estou a cometer um ilícito e há de me cair uma sanção, ele evitava fazer isto. Nós percebemos que a circulação de determinado tipo de veículos ou em determinadas condições fazia-se lá em zonas recônditas. Agora eles começaram a vir gradualmente para as zonas urbanas ou estão no centro da cidade, conduzem de forma anárquica porque têm consciência de que não lhe vai acontecer nada. Quer dizer, diz-se que quando o rigor na fiscalização é ineficaz, é débil, quando há ausência de rigor, certo? Logo não há sanção, não há punição, o indivíduo começa a sentir o quê? Impunidade. E o sentimento de impunidade é perigoso, porque as pessoas percebem que estão acima da lei, que podem cometer ilícitos que não vai acontecer nada e então começa a invadir determinados espaços. Hoje, os ilícitos já não estão na periferia, estão no centro. Repare-se a feca, só para fazer aqui uma analogia, quando o indivíduo sai de um ponto qualquer, ocupa um lugar público, certo? Privatiza-o e diz: se o cota quiser aqui estacionar, vai ter que me pagar. Exatamente. E isso acontece onde? No centro da cidade. Isso é gravíssimo, quer dizer que ele está a desafiar o poder instituído. Quer dizer, o espaço público é meu e eu vou vendê-lo a quem eu quiser e quem não me quiser pagar, eu vou tomar medidas. Se não fizer, ou furam os pneus, ou riscam a viatura. Correto, isto é gravíssimo. Quer dizer, é uma agressão, quer dizer, é uma afronta ao poder instalado, porque ele está a dizer que esse espaço público é meu e quem aqui estacionar tem que me pagar. Então, são situações como estas. Isso vai se notando que há aqui uma ausência do poder do Estado, porque o Estado foi delegado para fazer com que os cidadãos cumpram as normas instaladas, certo? Ou instituídas. As normas têm que ser cumpridas. Este veículo tem que ter matrícula, pode transportar carga, mas a carga tem que ser transportada nos termos da norma vigente. E nós estamos a ser muito permissivos. E para terminar essa feca, é o que temos dito aqui. Dá a impressão que há um código de estrada para os motociclistas, há um código de estrada para azuis e brancos e o último código de estrada para os simples mortais, que aí o Safeca, o Júlio Quental e outros, se cometerem um ilícito rodoviário, levam que por medida. Isto é grave. Professores, o que mais posso dizer, meu nobre? Meu caríssimo, espero que dias melhores venham. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, acredito que vai tomar isto a peito. E aqui uma nota, nós também temos percebido que há alguns poderes que conflituam com o exercício da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Porque eu noto, há vezes que há cidadãos, isso até chateia-me, dói-me a alma.
Indivíduos que são interpelados por um polícia de forma correta e ele, ao invés de entregar os documentos por aí fora, puxa do telefone e faz um telefonema. Porque as pessoas fazem isso, as pessoas até deviam dizer alto lá. Se eu tenho alguém que me proteja, pelo menos vou ser um pouco decente na abordagem. E para terminar essa feca, trago aqui a colação aquela máxima de Tom Jefferson. Quando os homens são éticos, as leis tornam-se desnecessárias. Porque a ética deve ser a nossa bússola, certo? Quando um indivíduo é ético, não comete esses ilícitos. Ele tem uma conduta que se adequa, que não conflitua com os interesses nem dos outros, nem com as normas instituídas. Professores, foi um prazer enorme tê-lo aqui. A TPA agradece. É recíproco cumprimento e disponha, meu caro. Disponha sempre. Disponha sempre. Agora é hora de pensar Luanda. Vamos falar da nossa capital, dos seus desafios, do desafio do ordenamento, do comércio e vários outros. Vamos pensar esta Luanda que amamos. Não era nada uma boa coisa, porque nós tínhamos que ficar... Chafina, eu cresci no mercado, cresci a vender no mercado. A minha mãe querida era responsável por fazer pão e nós íamos a vender. De Bacia à Cabeça, para Maringa, para Camunganguela, mercados bem conhecidos lá na cidade do Lubango. E lá, os mercados tinham condição muitas vezes insalubre. Ver estas imagens de um mercado bem tratado, com água corrente, é fantástico. Quem vem aqui sempre para falar conosco sobre Luanda é a doutora Alcrésia. A doutora, muito bem-vinda ao Ecos e Factos. Muito boa tarde, Lucas Safeca. É um prazer, uma vez mais, partilhar momentos importantes sobre o reordenamento, o programa de reordenamento do comércio que está a ser levado a cabo pelo Governo da província de Luanda. Fale-nos destas conquistas feitas neste mercado. De facto, é uma conquista. Trata-se do mercado vulgo Pedrinhas, situado na Diolinda de Rodrigues, propriamente na rua Henrique Gago da Graça, no distrito urbano do Rangel. Foi um espaço que, por força do reordenamento do comércio e de obras de melhorias na via Henrique Gago da Graça, foi fechado para que, em primeira instância, nós pudéssemos, portanto, exigir a sua adequação, portanto, nos moldes de que um mercado deve funcionar, desde a sua legalidade como mercado, os serviços que presta, o cadastramento das senhoras, portanto, condições para acomodar os produtos, espaços para lavagem das mãos, tudo isso, portanto, foi exigido, de modos que, por algum tempo, o mercado das Pedrinhas esteve temporariamente encerrado para que se pudesse conformar e se pudesse pôr ordem na rua Henrique Gago da Graça, que é uma rua que está a beneficiar de obras de fundo. E a presença das nossas irmãs, mulheres zungueiras, portanto, atrapalhavam assim o bom andamento desta obra. Neste momento a situação está ultrapassada, nós temos uma barreira de vedação, um tapume que não dá acesso à área que está a ser intervencionada e por conta disso os estabelecimentos que estão ao longo desta rua, que é Henrique Gago da Graça, também estão temporariamente encerrados para que esta obra prossiga o seu curso normal. Hoje a satisfação é grande de saber que esse mercado está aberto com a capacidade de 1000 bancadas para um dos mercados e o mercado adjacente ou o quintalão adjacente 300 bancadas. Estamos a totalizar 1.300 bancadas, estamos a dizer que 1.300 senhoras estão, portanto, de volta ao seu espaço de atividade comum e, portanto, isso satisfaz-nos. Ok. Doutora Alcrésia, diz-me uma coisa. O que é que vos move rapidamente para determinado lugar? E pergunto isto porque ontem tivemos aqui a situação no trânsito, na nossa habitual rotina pelo trânsito em Luanda, a situação no desvio do Zango.
começa de novo a assistir-se a um cenário de venda ambulante cada vez mais forte. O cenário está a mudar novamente naquele lugar que, aliás, foi palco de um infortúnio ano passado. Diz-nos o que é que vos move rapidamente para determinado lugar? O que é que reforça a vossa ação? Lucas Safeca, dizer que a ação do reordenamento do comércio é uma ação que é da responsabilidade das administrações municipais. Existe sim uma coordenação do governo da província por consolidar todo o território. Entretanto, cada município é responsável por identificar aquelas zonas que são ainda que oferecem resistência, que são de constrangimento e devem atuar ali. Portanto, essa ação em específico é do município de Luanda. Portanto, é uma ação particular do município que dentro das zonas que têm catalogadas como ainda sejam zonas que ofereçam resistência, vão fazendo, portanto, ações para com vista à sua melhoria. Então, dizer que para o Zango também deve ser uma ação muito específica do município. Contudo, o programa do reordenamento, a sua coordenação, tem também gizado planos de atuação, portanto, à medida, portanto, da disponibilidade das equipas, porque neste momento este programa está muito focalizado ainda na luta Rescova, que começou muito recentemente e não tão cedo vamos abandonar a luta Rescova, porque ainda oferece alguma resistência. Porém, os municípios devem, ainda que de forma paliativa, portanto, incidir algumas ações naquelas zonas que são tidas ainda como zonas de constrangimento e que ainda oferecem grandes resistências. Portanto, o Zango seguramente está a ouvir e tem estado a ouvir os apelos que têm sido passados durante o programa e por conta mesmo de várias denúncias que são feitas e que nós recebemos nos nossos números de denúncia, entendemos que nos próximos dias acreditamos que o município vai gizar algum plano muito específico para esta área. Dizer que a circunscrição do Zango é vasta, bastante vasta, e um dos nossos handicaps é, portanto, a exiguidade de forças e meios para conter, portanto, esses grandes aglomerados, porque os aglomerados são extensos, essa é uma das nossas dificuldades, mas entendo que nos próximos dias alguma ação mais incisiva, portanto, estará a acontecer no desvio do Zango. No nosso contacto com o professor Júlio Quental, hoje aqui na abordagem sobre o trânsito, levantou-se aqui uma questão relativa às cobranças feitas por jovens na Baixa de Luanda. Há comércio na Baixa de Luanda em relação a quem vai lá estacionar a sua viatura? Há também comércio ilegal neste sentido? O que é que está a ser feito? Entendemos que esta é uma prática muito antiga dos chamados lutadores, ocupadores de espaço. Esta prática é muito antiga. O POT, que é o Programa de Ordenamento do Trânsito, vem colmatar essas más práticas, na medida em que esses pontos também estão diagnosticados e estão identificados para que nos próximos dias as administrações apresentem planos muito concretos. Eu, portanto, particularmente porque faço parte do município de Luanda, portanto, conheço alguns programas do município de Luanda, mas que não importa divulgá-los, portanto, neste momento, mas entendo que nos próximos dias nós teremos também uma resposta relativamente a essa ocupação de espaços com a implementação de alguns programas que o município de Luanda vai, portanto, muito recentemente portanto, em marcha, e nós teremos a oportunidade depois também de poder divulgar. Mas dizer que no âmbito do POT, que é o Programa de Ordenamento do Trânsito, vem, portanto, de alguma forma desincentivar essas más práticas, mas também entendemos que isto precisa de uma solução a posterior, pois esses jovens fazem disso a sua ocupação. Nós estamos com isso a dizer que concordamos, mas precisamos de contrapor, portanto, dar-lhes a oportunidade de fazerem, portanto, uma outra coisa. Então diria que dentro dessa integração dos vários programas, nos próximos dias o município de Luanda vai dar uma resposta precisa, portanto, em relação à ocupação dessas paragens, muito mais na Baixa de Luanda, que constitui um constrangimento muito grande para os trabalhadores, para os funcionários que pretendem ter um espaço para, portanto, estacionar as suas viaturas. Doutora Lucrésia, o momento é seu para um recado aos luandenses. O recado aos luandenses continua a ser que o município de Luanda, a província de Luanda,
todos os municípios que compõem a província continuam a ter vários espaços para albergar as senhoras que queiram realizar a sua atividade, portanto, e dizer que as inspeções aos centros comerciais, aos estabelecimentos comerciais vão continuar e por conta disso nós estamos a ter ganhos substantivos na melhoria, portanto, do saneamento básico, na melhoria da transitabilidade, na melhoria da iluminação pública e na integração dos vários programas como é o POT, que é o Programa de Ordenamento do Trânsito, e o PAL, que é o Programa de Arborização de Luanda. Pelo que o Governo da província de Luanda continua a lançar, portanto, o repto de dizer que está aberto a diálogo, está aberto para todos aqueles que pretendem identificar um espaço, está aberto a contribuições também para todos que queiram se juntar a esta causa para termos uma Luanda melhor, fazendo jus ao lema Luanda precisa de ti. Doutora Lucrésia, foi um prazer tê-la aqui mais uma vez a falar desta Luanda que muito amamos. A TPIA agradece. Muito obrigada, Lucas, e nós agradecemos uma vez mais por esse espaço da antena. Pois é, esta foi a nossa conversa em relação a Luanda. E é aqui que continuamos, mas desta vez para falar sobre criminalidade. O dia 10 de abril foi sombrio para a família Sebastião, no Kazenga. O Coronel Sebastião, advogado, Coronel Sebastião, que é também um advogado da Procuradoria Militar, esteve a conviver a 10 de abril com amigos lá no seu bairro. E depois do convívio, rumo para casa. Mas em direção à casa, percebe que está a ser perseguido por marginais. Foi que então decide tentar sacar a arma. Mas começaram os disparos. Depois de ter levado 2 tiros, saiu do carro e ainda arrastou-se em direção ao portão. Mas já aí, distendido, os homens sem piedade continuaram os disparos e mataram o coronel. 5 dias depois, na igreja toquista, no mesmo bairro, Kazenga, 2 indivíduos invadem a igreja. Lá dentro, 10 pessoas oravam. Os miliantes sacaram armas e desferiram tiros no pastor, que também acabou por morrer. Nos 2 roubos, absurdo. Telemóveis e pouco menos de 30 mil kwanzas foram roubados. Acompanhe a reportagem. Bokolo Sebastião foi tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas, colocado na Procuradoria Militar, onde exercia a função de advogado. De 54 anos de idade, o senhor foi morto por miliantes quando mesmo dirigia-se à sua residência. O malogrado, nesta noite, às 23 horas, encontrava-se a conviver com os seus vizinhos, mesmo na rua. E chegou o momento dele retirar-se e ir-se para casa. No entanto, os marginais encontravam-se já preparados para esse assalto, numa zona com muito pouca claridade. Tão logo aperceberam-se da presença do tenente-coronel, efetuaram então um disparo. Mesmo assim, o tenente-coronel ainda tentou reagir, e apercebendo-se que estava mesmo a ser seguido, tentou puxar a pistola que trazia na sua cintura, mas já não foi a tempo, foi alvejado com um disparo. E a escassos metros do portão, ele então cai. Mesmo já prostrado no solo, os marginais, sendo sem piedade, fizeram mais disparos ainda, e onde acabaram mesmo com a vida do malogrado. Foi roubado um telemóvel e o valor de 30 mil kwanzas. Portanto, estando detidos esses 2 elementos, foram já presentes ao Ministério Público, os juízes de garantia, tiveram como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Morto no dia 10 de abril, hoje a família continua a lembrar dos feitos do seu ente querido. Não imagina, são coisas grandes. O meu irmão foi ele, todos nós. Nosso pai, nosso irmão, nosso tudo, nosso tio.
nossa vida. O malogrado deixou mais de 20 filhos e um vazio no seio da família. É com muita tristeza que nós tomamos conhecimento do passamento físico do nosso pai de uma maneira tão bárbara. Ainda no município do Kazenga, estes 2 cidadãos terão morto no interior da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, igreja tocuísta, o pastor da referida igreja. Em outra ação operativa foram detidos também 2 cidadãos, também pelo crime de homicídio qualificado em razão dos meios com recurso à arma de fogo. Elementos esses que têm idades compreendidas entre 18 e 19 anos, em que o crime ocorreu no passado dia 14 de maio de 2024, por volta das 4 horas da madrugada, no interior então da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo, tocuísta, paróquia de Caná, onde encontravam-se 10 fiéis a rezarem e a fazerem o preparativo para a Santa Ceia. Viram a igreja ser invadida por esses marginais, roubaram os pertences como telemóveis, valores dos fiéis, e na retirada, não contente com aquilo que já tinham roubado, e na retirada então efetuaram um disparo que atingiu na região craniana ao pastor, que em vida chamou Manuel Quironda, de 64 anos de idade, que encontrou morte imediata. O SIC alerta ainda para as vítimas não tentarem reagir a um assalto. Queremos aqui deixar um alerta à população e assumirmos de viva voz o nosso inteiro compromisso no contínuo combate da luta da criminalidade e apelar à população de continuarem mesmo a denunciar estes casos e outros, porque por vezes vemos um vizinho que é um fora de lei, podemos assim dizer, e ficamos com receio de denunciar. Não tenham receio. O Serviço de Investigação Criminal continua a trabalhar para o esclarecimento dos crimes. Nem na igreja uma pessoa tem paz. Quer dizer, as pessoas dentro da igreja, elas estão. Os marginais agora começaram a entrar até na igreja. Nem neste lugar há paz. Os doutores Alcântara Costa e Canga Gomes estão entre nós. Muito bem-vindos a mais uma edição do Ecos e Factos, para mais uma abordagem. Professor Alcântara, o que é que se lhe oferece dizer em relação a esta situação? Quando esses nossos putos cheira-leites começam a assassinar pessoas na idade dos seus pais, pessoas que contribuíram com bastante sangue para essa República de Angola, e depois não agimos, estamos em silêncio a ir aceitando a que esses miúdos continuem a assassinar. Agir no sentido daquilo que ainda ontem fazíamos aqui referência, da convocação da Assembleia Nacional e do legislador para se poder reconfigurar, reestudar as penas que temos na República de Angola, principalmente para aqueles indivíduos que, recorrendo ao dolo, intencionalidade gravíssima de poder provocar mal grave a outrem e concorrer à morte, podíamos a Assembleia reconfigurar essas penas para que aumentemos a dosimetria penal e também convocarmos já a pena perpétua. Não estamos aqui a falar da pena de morte, que não nos interessa porque estamos num país democrático de direito, mas a pena perpétua. Os nossos putos, estes sociopatas que matam os outros por causa de querer retirar um telefone, dinheiro e assim, tenham que sentir que no Código Penal está escrito que quem matar o outro com intenção de retirar qualquer coisa, quem matar o outro gratuitamente, a pena será de 80 a 70 anos, ou sofrerá a pena perpétua. Isto tem que vir rapidamente e imediatamente
no nosso Código Penal. Porque os nossos rapazes irreflexivos não têm responsabilidade, não pensam em boas coisas, têm imensa atrofia cerebral, só pensam no material. E pensando no material, eles matam qualquer um que acharem que tem bom telefone, qualquer um que virem que está com o bolso cheio, e isto não está bom. E eu um dia dizia, nossa Assembleia, hoje, nós que fazemos parte da Assembleia, estamos a andar com os nossos guardas. Daqui a 5 anos ou 10, não teremos guardas nenhum, porque a nossa missão na Assembleia como deputados cessou. Mas és daquele mais velho que tens uma viatura de alta gama, que o miúdo quando vê-te na rua estás limpinho e vaso multicaixa, são esses miúdos que nos vão matar no futuro, porque o momento de tomarmos medidas é agora. É agora. Professor Kanga, até a igreja já não escapa. Não estamos seguros nem na igreja. Olha, Safeca, o marginal não mede esforço quando o fim é alcançar um bem material. E o marginal é desprovido da ética e da moral. Logo, como dizia Maquiavel, os fins para ele justificam os meios. Dizer que hoje, nesta contemporaneidade angolana, os fenómenos sobre a criminalidade, usando qualquer teoria, quer da psicologia, quer da sociologia, ou da criminalidade, ou até do próprio direito, há um dado que é real e factual. O fenómeno da marginalidade está a atingir proporções. É óbvio que quem gera a criminalidade tem critérios e provavelmente poderá dar-nos dados do ponto de vista técnico. Mas aqui a sociedade não está preocupada com esta explicação técnica, mas é a forma como recorrente a questão do crime e a intencionalidade e o dolo. Ou seja, estamos a perder pessoa gratuitamente e os potenciais e supostos marginais agindo sempre no sentimento de obter o objeto ou o bem. Ou seja, a aquisição da matéria é possível até tirar a vida da pessoa. E tal como o Dr. Cantor fez menção, é fundamental que nós comecemos a tomar medidas agora. É preciso olhar o contexto do crime em Angola, diferente das outras realidades. O criminoso angolano tem um perfil, e este perfil deve ser estudado. E a própria democracia, ela deve ser aplicada tendo em conta o contexto antropológico e social de cada território. Ora, o indivíduo que tira a vida a um pastor, que entra numa igreja, um local santo, por causa de 30 mil kwanzas, com intencionalidade, está na hora de quem é de direito tomar medidas drásticas. Não vale a pena termos com retóricas românticas, porque o romantismo só vem enquanto você não viveu na pele. E como dizia Marx, é fundamental predizer os factos. É possível, há variáveis que são possíveis de serem controladas. Aquelas que não são possíveis, arranjamos uma forma de geri-la. Esta é possível. É pela via da legalidade, como o Dr. Cantor fez menção, do agravamento das penas. A retórica da fome e da miséria é melhor a gente esquecer. Porque nós viemos de uma miséria, viemos da fome e não fomos marginais. É mesmo a ganância pela matéria e o miserável ou suposto marginal pensa que o indivíduo que está com uma viatura de alta cilindrada, que tem um telemóvel caro, que tem um fio de ouro, ele pensa que ele é culpado pela sua miséria. E ele até pensa que a distribuição da riqueza nacional, que é o somatório do PIB, que é feita de uma forma desequilibrada, quando ele vê um indivíduo devidamente potencializado, ele atribui a culpa, a sua miserabilidade mental, econômica e financeira a este indivíduo
esquece que ele trabalha, sacrifica-se, estudou no candeeiro, ia a pé à escola, comia bombom com jinguba, às vezes nem comia. Está a perceber? A juventude não quer fazer sacrifício. Temos aqui duas narrativas. Há uma ala da juventude que é sacrificada. E há uma ala da juventude que só quer a vida fácil. Esperar aquele que trabalha, que sacrifica-se, que acorda às 4, que pensa para melhorar a vida da sua família e vai tirar a vida. Até quando vamos continuar com essa narrativa? O Estado angolano, os parlamentares, é preciso pensar e tomar as medidas para termos o controle da criminalidade. Porque esses miúdos que estão ali serão esses miúdos amanhã que passarão a tomar conta dessa situação. O Estado tem poder para isso. Doutor Alcântara, muito imediatismo. Há duas notas importantes. Temos também que chamar a atenção aqui as nossas administrações municipais, no sentido de estarem permanentemente em contacto com as comissões do bairro, para que os coordenadores dessas comissões denunciem os miúdos que têm atos ou que praticam atos estranhos no bairro, porque os pais que prefazem esta comissão do bairro conhecem os seus filhos. E o pai sabe que o meu filho às vezes tem esse comportamento e aquele. E na conversa na comissão do bairro, os pais podem contactar os comandantes da polícia da zona para explicarem as questões dos atos gravíssimos que os seus filhos cometem no bairro. E ainda que esses filhos receberem meninos de outros bairros, então a comissão do bairro tem essa incumbência de poder fazer esse controle e depois denunciar à polícia para que a polícia chegue lá, primeiro por via de diálogo com esses meninos, para poder lhes dar pedagogia de como agirem e evitar a praticarem esses atos gravíssimos no bairro, porque sabem que a consequência será a morte. Outra nota importante. Eu, na verdade, meu caro Safeca, sinto muita pena do trabalho de sacerdócio que o nosso SIC e o nosso DIP faz. Correr atrás desses crimes e esclarecê-los em tempo recorde. Aqui, pedimos que o nosso Executivo apoie ainda mais, já tem estado a apoiar, apoie ainda mais o nosso SIC e o nosso DIP para que continue a esclarecer os crimes gravíssimos que acontecem em tempo recorde. E é ali onde também temos estado a pedir o nosso SIC e o DIP que se crie um departamento de perfilação criminal. Estes nossos miúdos que vão presos ficarão ali uns 12 anos, 11, porque eles vão condenar a 24 e têm que cumprir 50%. Voltará. Mas se tiver já o cadastro do seu comportamento todo, o SIC tem melhor controle de quando esse miúdo sair da cadeia, começar a controlar, a monitorar também. Isto na República de Angola temos que fazer. Ainda um outro problema importante. Quando esses miúdos lhes é aplicada aquela pena branda, têm 19 anos. E a lei diz que com 19 anos não pode ter a pena do mais velho, do adulto. Ficará lá poucos anos quando voltar. Isto também costuma estressar o polícia que o prendeu, colocou na cadeia, que daqui a 6 anos está a ver novamente na rua. Então temos que tomar medidas, porque senão todos nós, polícias, família, que perdem o seu ente querido, começamos a ficar muito tristes. Não dá isso. 30 segundos, Sim, muito aqui é um rápido. dado assente. A motivação é material. Os jovens querem o iPhone, querem o carro e querem a motorizada. É material. Temos que tomar uma decisão para isto. Não vale a pena vir com conversa romântica. É iPhone, carro, moto e roupa. É o que os jovens querem. É o material. E nós temos de tomar medidas drásticas e duras, porque senão o Estado perde a autoridade, não é? Não podemos permitir que supostos delinquentes, quer dizer, pessoas que sacrificaram-se pela pátria, que trabalham e vêm tirar a vida com dolo gratuitamente, é preciso refletirmos, tomar medidas emergenciais e duras mesmo. Sem dor e sem piedade. Pois é, doutores Alcântara Costa e também Canga Gomes, muito obrigado por mais esta conversa aqui no Ecos e Factos. Obrigado, Estamos juntos, o TP agradece. Doloroso, mas fizemos o que podemos. Obrigado e até amanhã. Exatamente. O rosto que devia estar aqui, Regi, o rosto que devia estar aqui é dos indivíduos implicados. Este rosto, sim, deve estar aqui estampado. Colocar aqui o rosto destes indivíduos.
O Dr. Kanga Gomes esteve a falar das motivações. E elas são, sim, muitas vezes materiais. Os jovens agora querem um iPhone, o último. E a quem não trabalha que quer o último iPhone. Então, são estes rostos aqui, os rostos que devem ser conhecidos lá no bairro. Jovens, na flor da idade, que deviam se estar a preparar para um futuro brilhante, estão aí. Estão aí. Levaram 2 pais de família, arrasaram a vida de dezenas de pessoas, porque afinal já ouvimos que o oficial militar tinha alguns quantos filhos. E estes indivíduos arrasaram a vida de 2 pais de família. Um absurdo, por causa do imediatismo. E é exatamente nisso que temos de começar a trabalhar. E é exatamente este imediatismo que nos vai levar agora a um contacto direto com José Quiabolo. Há na Nova Vida, na urbanização Nova Vida, assim é que está correto, a reclamação de um busto, aquele aí nas imagens atrás do José Quiabolo. Este busto já foi vandalizado várias vezes sem conta. Indivíduos chegam aí, olha, até quem diga que no ano passado, espero estar certo em relação a isso, a data pelo menos, eles não tiraram apenas uma peça deste busto, eles levaram o busto, arrancaram o busto. Mas então eu pergunto ao José Quiabolo, de que material é feito este busto aí atrás de ti? Boa tarde. Ora viva, boa tarde, Safeca. De facto, este material é feito de bronze e também parte dele de cobre, que é feito este material aqui que representa e simboliza tanto a figura do nosso primeiro presidente, o saudoso Agostinho Neto, que está exatamente aqui nesta entrada do Nova Vida. Nós estamos exatamente aqui na Avenida Pedro de Castro Vandune Loi, uma via muito circulada por viaturas e peões que aqui circulam diariamente neste troço, uma zona bastante movimentada, mas infelizmente tem sido um local predileto de alguns malfeitores que a todo custo tendem sequencialmente tirar a paz e também a criar tanto tirar aqui, portanto destruir para alguns fins inconfessos. Nós vamos falar daqui a pouco com o administrador adjunto para a área técnica, Edson Alfico, para nos dar mais informações, mas o que é certo é que esta é a terceira vez que este busto foi assaltado e tentativas, infelizmente, nunca levaram o busto, apenas destruíram, portanto, óculos ou vandalizaram algumas partes do busto. Vamos falar aqui com o administrador adjunto para nos dar mais informações relativamente a esta situação que infelizmente tem gerado uma onda de insatisfação e repúdio por parte de alguns cidadãos. Muito boa tarde. Olhar para esta realidade, infelizmente mais uma vez foi vandalizado este busto. Boa tarde, prezados telespectadores. Dizer que infelizmente tivemos mais um ato de vandalismo sobre o busto do saudoso doutor Agostinho Neto, que a administração do Distrito Urbano e apela a todos os munícipes ao respeito pelos símbolos nacionais. Portanto, no ano passado, exatamente no dia 17 de agosto de 2023, também foi, portanto, vandalizado. Certo. Relativamente a esta data, foi vandalizada e as forças de segurança fizeram a detenção do mesmo cidadão. Essas pessoas que têm tido esta prática recorrente estão detidas? Qual é o grau psíquico dessas pessoas? Relativamente ao ato datado de sexta-feira,
o suposto cidadão mostrou demência relativamente que são os seus atos próprios. Desta forma, a instância superior para o devido tratamento. Notamos igualmente que aqui ao redor colocar algumas grades para efetivamente impedir que qualquer cidadão tenha acesso a este local. Certo, dar nota aqui que a administração do Distrito Urbano Nova Vida começou a fazer os trabalhos de melhoria deste perímetro, no sentido de arborizar, de ornamentar este perímetro para dar maior, podemos assim dizer, dar maior, vamos dizer, dar maior imagem naquilo que é a entrada da urbanização Nova Vida e, de alguma maneira, dar valor naquilo que é o patrimônio do Dr. Antônio Agostinho Neto. Uma última questão, o que é que se vai fazer para evitar situações do género? Dizer que relativamente ao trabalho que está a ser efetuado, a área técnica criou condições no sentido de fazer a melhoria do perímetro, com a colocação de tapume para obras neste perímetro, para que a posterior a ordem pública possa fazer aquilo que são os trabalhos de patrulhamento do local. Aqui palavras do administrador adjunto para a área técnica do Distrito Urbano do Nova Vida a falar então em volta deste ato de vandalismo aqui, concretamente do busto do primeiro presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, que foi vandalizado praticamente os óculos e também aqui a mármore que está aqui exatamente ao busto, uma situação que merece repúdio por parte da nossa sociedade, porque é uma figura proeminente e também devemos honrar os nossos antepassados. Safeca, é uma situação triste que infelizmente temos de relatar e transmitir aí aos nossos telespectadores a mensagem de que devemos preservar a nossa história, com certeza valorizando mais a figura de Agostinho Neto. É que é bom. Estamos juntos. Muito obrigado. Bom regresso a casa, companheiro. Triste é vergonhoso. Isso é mais vergonhoso, é muito vergonhoso. Vergonhoso porque temos bem a certeza que são os jovens que fazem isso aí. São os jovens que vão lá arrancar partes do busto. É uma vergonha. Bronze e cobre. Por isso que a polícia tem de apertar em relação às casas de venda de material reciclável. Tem de apertar, fechar mesmo. Essas casas têm de ser bem controladas, porque são elas que incentivam tais práticas. Porque hoje ninguém pode ter ferro ou qualquer metal à disposição de ninguém. Agora só nos falta, por absurdo, termos de pôr grades no busto. Temos de pôr grades no busto para ninguém levar o busto. Uma vergonha. Uma vergonha. Vamos ao intervalo. Quando regressarmos, vai ver a história da pesca por candeio. No Namibe, a gente a investir a sério para tirar peixe do mar de forma proibida. Em um instante. Até já. Tanque 300, o carro para todo o terreno de Angola. O Jeep luxuoso, criado para si. GWM Angola. A cada dia que nasce, Angola acorda e acelera a sua mudança.
Cada novo dia é um bom dia para mudar tudo para melhor. No Banco de Comércio e Indústria, mudamos para melhor o servir. Mudamos para apoiar o seu sucesso e para ajudar a construir uma Angola mais desenvolvida, mais próspera e mais inclusiva. BCI. Mudamos por si. Deus, coragem e força! Coletivo de Artes 1º de Maio estreia dia 31 de maio na LASP Ex-Liga Africana. Sessão única às 19h45. Deus! Por favor, pai! Por favor, meu pai! A minha família precisa de ti! A minha relação, meu casamento precisa de ti! Meu negócio, meu trabalho precisa de ti, Deus! Isso não pode continuar assim! Do inferno ao céu! Uma história de fé, coragem e disciplina. Bilhete normal.